Olá, mais um vídeo aqui para o meu canal. Hoje eu quero falar que está se falando muito, que já se falou sobre Pedro como o primeiro Papa, né? Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que quando Cristo ele faz aquela declaração para Pedro, tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, Jesus não estava afirmando que sobre Pedro a sua igreja seria construída ou seria edificada, é claro que não. O que Jesus estava dizendo é que sobre a declaração de Pedro, que declaração foi essa? Que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre esta declaração do próprio Cristo como Filho do Deus vivo, Jesus estava afirmando que a igreja seria edificada. Então, a primeira pergunta que se faz, Pedro, ele não foi o primeiro Papa. Aqui nós desconstruímos essa ideia nesse primeiro ponto. Segundo ponto, Pedro foi bispo de Roma? Não, é claro que não. Pedro era um apóstolo, né? O apóstolo que escreveu duas epístolas, a epístola de Pedro e a segunda epístola, que temos o registro dessas duas cartas no Novo Testamento. Era um apóstolo, ele se intitula como um presbítero, aquele que está ali para ajudar a igreja, aquele irmão que teve uma relação pessoal com Jesus, foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, Pedro não foi bispo de Roma. Terceiro, Pedro era celibatário? Não, Pedro não era celibatário. Nós temos a referência de Marcos, quando Jesus ele vai até a casa de Pedro lá, e a sua sogra, a sogra de Pedro, está enferma, está com uma febre altíssima, e Jesus ali cura a sogra de Pedro. Então Pedro não foi celibatário, até porque quando Paulo lá em Coríntios ele fala, não tenho eu o direito de levar uma esposa, uma mulher nessas jornadas missionárias, assim como Pedro e os demais apóstolos têm. Então, dando a entender que Pedro ele andava com a sua esposa nas suas viagens, né? Não há menção do nome da esposa de Pedro, mas há claramente a menção de uma mulher que o acompanhava. Então aqui a gente vê claramente que não tem nenhum fundamento no Novo Testamento, ou seja, na teologia evangélica, que dá suporte para afirmar que Pedro foi o primeiro Papa.